7. 8 de novembro foi o último dia das batalhas de Krasnoi. Já escurecia quando as tropas chegaram ao lugar onde pernoitariam. O dia todo tinha sido calmo, frio, com raras quedas de neve em flocos leves. Ao princípio da noite, o céu começou a desanuviar. Através da neve via-se o céu negro lilás estrelado. O frio aumentava. O regimento de mosqueteiros, que saíra de Tarutin com 3.000 efetivos e contava agora com 900 homens, foi um dos primeiros a chegar ao sítio da pernoita, uma aldeia ao lado da estrada. Os abultadores, ao receberem o regimento, informaram que todos os isbás estavam ocupados pelos franceses doentes e mortos, pela cavalaria e pelos estados-maiores. Havia apenas uma isbá para o comandante do regimento. O comandante foi para a sua isbá. O grosso do regimento atravessou a aldeia e, perto das últimas isbás, parou e ensarilhou as armas. Como um animal gigantesco, multípede, o regimento pôs-se a organizar covil e alimento. Uma parte dos soldados dispersou-se, com neve até aos joelhos, pela floresta de bétulas à direita da aldeia. E logo se ouviu ali o bater dos machados, das baionetas, o partir dos ramos, as vozes alegres. Outra parte atarefava-se no meio dos carros e dos cavalos do regimento, todos juntos, tirando marmitas, casqueiro, dando a ração aos cavalos. Uma terceira parte dispersou-se pela aldeia para arranjar alojamento para os oficiais do Estado-Maior, tirando das isbás os corpos mortos dos franceses e a lenha seca, as tábuas e o colmo dos telhados para as fogueiras e, para proteção, derrubando as sebes. Na extrema da aldeia, uns 15 soldados abanavam uma sebe alta de um barracão a que já tinham tirado o telhado. Mais, todos juntos, força, gritavam as vozes, e na escuridão da noite abanava a enorme sebe coberta de neve, com um rangido gelado. As estacas inferiores rangiam cada vez mais, e finalmente a sebe acabou por tombar, arrastando na queda os soldados que a empurravam. Ouviram-se os gritos grosseiros, as gargalhadas. Pegai nela, 2 de cada lado, dá cá a alavanca. Isso mesmo, mas onde é que te metes? Vá todos juntos, esperai, rapazes, esperai o sinal. Todos se calaram e ergueu-se uma voz agradavelmente aveludada, entoando baixinho uma cantiga. No final da terceira estrofe, coincidindo com a última nota, 20 vozes exclamaram à uma: vai, todos, força, meus filhos! Apesar dos esforços conjuntos, a sebe, porém, quase não se mexia. No silêncio que se seguia aos esforços, ouviam-se as respirações ofegantes. Sexta companhia, rapazes, diabos, deitai aqui uma mão. Nós depois também vos ajudamos. Uns 20 homens da sexta companhia, que iam para a aldeia, juntarem-se aos que arrastavam a sebe de 5 braças de comprido e uma de largo, que, dobrando-se, pesando e magoando nos ombros dos soldados ofegantes, lá avançou pela rua da aldeia. Anda para a frente tu, não cais. Mas por que paraste? Assim, vai. As pragas alegres e os palavrões não paravam. O que se passa? Soou de repente a voz autoritária de um militar que se atirou aos carregadores. Estão cá os senhores e vós aí, seus malandros, com palavrões. Eu digo-vos como é. Gritou o primeiro sargento e bateu com força nas costas do primeiro que apanhou. Não podeis fazer isto sem algazarra? Os homens calaram-se. O soldado a quem o sargento batera limpava o sangue da cara que arranhara ao ser empurrado contra a sebe. Xiça, que o raio do bruto bate com força. Arrebentou-me com a cara, disse num sussurro tímido quando o primeiro sargento se afastou. Não gostaste? Perguntou uma voz risonha, e baixando a voz os soldados seguiram seu caminho. Mal saíram da aldeia, voltaram aos palavrões sem motivo e à gritaria. Passaram junto da isbá, onde estavam reunidos os comandantes superiores, tomando chá e conversando animadamente do dia que findara e das manobras dos dias seguintes. Estava planeada uma marcha de flanco para a esquerda, cortar o caminho ao vice-rei e prendê-lo. Quando os soldados levaram a sebe ao destino, já ardiam as fogueiras das cozinhas por todo o lado. Crepitava a lenha nas fogueiras, derretia-se a neve, e as sombras negras dos soldados formigavam para a frente e para trás por todo o espaço ocupado pela neve batida. Os machados e os sabres trabalhavam por todo lado. Tudo era feito sem qualquer ordem. Juntar lenha para toda a noite, improvisar cabanas para os superiores, pôr a água das marmitas a ferver, consertar as armas e os equipamentos. A sebe, trazida pela 8ª Companhia, foi colocada do lado norte, em semicírculo, escorada por suportes,
sendo acendida uma fogueira em frente dela. Soou o toque de recolher, foi feita a chamada. Os homens cearam e acomodaram-se para a noite ao lado das fogueiras. Um consertava o calçado, outro fumava o cachimbo, outro, despindo-se todo, despiolhava a roupa ao calor da fogueira. 8. Aparentemente, naquelas condições de vida em que se encontravam os soldados russos, tão difíceis que mal se podiam imaginar, sem botas quentes, sem roupas de inverno, sem abrigos, em cima da neve com 18 graus negativos, sem víveres suficientes, porque o aprovisionamento seguia o exército sempre com atraso, aparentemente os soldados deviam ter um aspecto dos mais tristonhos e lastimosos. Pelo contrário, nem nas melhores condições materiais o exército mostraria espetáculo mais alegre e animado. Era assim porque, todos os dias, eram despejados das fileiras todos os que começavam a desanimar e a enfraquecer. Os fracos, física e moralmente, tinham ficado para trás havia muito. Agora só estava nas fileiras a flor do exército em força moral e física. Era junto à 8ª Companhia, a que instalara a SEB, que se reunia mais gente. Sentaram-se com os homens da 8ª 2 primeiros sargentos e a sua fogueira ardia mais alto do que as outras todas. A quem quisesse sentar-se ao abrigo da SEB era exigido que trouxesse mais lenha. Makev, então, seu, perdeste ou comeram-te os lobos? Traz lenha! Gritava um soldado ruivo de cara vermelha que piscava os olhos por causa do fumo, mas não se afastava ao pé do lume. Tu também, sua gralha, traz lenha. Dirigiu-se a outro soldado. O ruivo não era sargento nem cabo, porém, como era um homem robusto, mandava nos mais fracos. O soldadinho, pequenito e magro, com o narizinho aguçado, a quem o outro chamara gralha, levantou-se obedientemente e já ia cumprir a ordem, quando no perímetro alumiado pela fogueira entrou a figura esbelta e bonita de um jovem soldado com um braçado de lenha. Põe aqui, lindo! Partiram os galhos com as mãos e com os pés, espevitaram o lume soprando-lhe e abanando com as abas dos capotes, e as chamas começaram a assobiar, a crepitar. Os soldados chegaram-se mais para perto, acendendo os cachimbos. O soldado jovem e bonito que trouxera a lenha pôs as mãos nas ancas e começou a sapatear rápida e habilmente uma dança para aquecer os pés. Ah, mãezinha, que orvalho frio, mas bom, cá para o mosqueteiro, cantarolava como se a cada palavra soluçasse. Perdes as solas, gritou o ruivo, reparando que o dançarino tinha uma sola solta. Para ti é só dançar. O dançarino parou, arrancou a sola e atirou-a ao fogo. Pois é, amigo, disse ele, sentou-se, tirou da mochila uma tira de pano azul francês e começou a envolver o pé no tecido. Encarquilharam com o vapor, acrescentou, estendendo os pés para o fogo. Daqui a pouco dão-nos novas. Dizem que quando dermos cabo deles todos, vão dar-nos couro para 2 pares. Olhai o Petrov, grande filho da puta. Atrasou-se, afinal, disse o primeiro sargento. Sempre desconfiei dele, disse outro. O que é que interessa? Não presta para nada. Ouvi dizer que ontem, só na 3ª Companhia, foram 9 homens a menos. Pudera, com os pés gelados, como é que se pode andar? Chega de conversa de chacha, disse o primeiro sargento. Também gostavas que te calhasse, era? Disse um velho soldado, ao que falar em pés gelados. E tu que achas? Disse o soldadinho do nariz afiado, a quem tinham chamado gralha, soerguendo-se, alçando a voz esganiçada e trêmula. O gordo emagrece, mas o magro morre. Eu, por exemplo, não posso mais, disse de repente com ar resoluto, dirigindo-se ao primeiro sargento. Manda-me para o hospital. Tenho esta quebreira nas costas, senão atraso-me também. Calma, calma, disse o sargento imperturbável. O soldadinho calou-se, a conversa prosseguiu. Hoje agarramos muitos franceses, mas botas em condições é que eles não têm. Aquilo de botas só tem um nome, disse outro soldado, reatando a conversa. Os cossacos é que os descalçaram. Tirámos-los de dentro da isbá para a limparmos para o coronel. Dá pena olhar para eles, rapazes, disse o dançarino. Virámos-los, um ainda estava vivo, juro. Taramelava qualquer coisa lá na língua dele. Olha que é um povo limpo, rapazes, disse o primeiro. São branquinhos como o tronco da bétula. E olha que há alguns que são airosos como senhores. E tu pensavas o quê? Ele misturou lá tudo de todas as laias. E não entendem um catano da nossa língua, disse o dançarino com um sorriso de perplexidade. Digo-lhe eu, a que coroa pertences? E ele deita a taramelar na fala dele, povo esquisito. O que é milagroso, amigos, continuou o que se espantava com a brancura dos franceses, é o que diziam os mujiques em Mojaisk. Quando começaram a tirar os corpos do campo da batalha,
Os mortos deles já lá estavam há quase um mês. Então, dizem os mujicos, os mortos deles estavam brancos como o papel, limpos e não cheirava. Porque estava frio, não? Perguntou um soldado. Olha o espertalhão, frio. Estava calor. Se fosse do frio, então os nossos também não apodreciam, mas não. Quando tiravam os nossos para fora, estava tudo podre e cheio de bicho. Ai, que nojo. Até tinham de atar os lenços ao nariz e virar a cara enquanto os arrastavam. Um cheiro insuportável. Mas os deles não, disseram. Eram brancos como papel e sem cheiro nenhum. Calaram-se. Deve ser da comida, disse o sargento. Comiam como uns senhores. Ninguém discordou. Lá em Mojais, quando foi a batalha, aquele mujique disse que mandaram para lá gente de 10 aldeias. E andaram lá 20 dias a acarretar os mortos e ainda lá ficaram muitos. E os lobos, disse ele, aquilo era as alcateias, tantos. Aquilo é que foi uma batalha a sério, disse o velho soldado. Só essa é que vai ficar na lembrança. Porque depois disso, nada, só sofrimento para o povo. É verdade, tio. Ainda anteontem os atacámos, mas nada. Nem deixam que a gente lhes toque. Largam logo as armas, põem-se de joelhos. Perdão, dizem. Este combate só tem um nome. Dizem que o Platov agarrou 2 vezes o próprio Poliome. Poliome é uma corruptela de Napoleão. Só que o Platov não sabe a palavra mágica. Mal o apanha, olha para ele, o Poliome transforma-se em pássaro nas mãos dele e foge, desaparece. Também é proibido matá-lo. És mentiroso a toda a hora, Kiselyov. Qual mentiroso? Isto é a verdade verdadeira. Cá eu, se o apanhasse, enterrava-o com uma estaca de álamo espetada. A gentinha de quem ele deu cabo. Desta vez acabamos com ele, podes ter a certeza, não torna cá mais, disse o velho soldado, bocejando. A conversa esmoreceu, os soldados começaram a deitar-se. Olha para as estrelas, como elas ardem. É como linho estendido à cora, disse uns soldados, observando a Via Láctea. É sinal de boa colheita, rapazes. Vai ser preciso mais lenha. Aquecem-se as costas e lá a barriga. Já viste coisa mais esquisita? Oh, meu Deus. Não empurres. Mas o lume é só para ti, ou quê? Queres repimpar-te aqui? No meio do silêncio, que finalmente se fez, ouvia-se o ressonar de alguns. Outros viravam-se, aqueciam-se, trocando de vez em quando umas palavras. Numa fogueira mais longe, a uns 100 passos, ainda se ouviam explosões de riso alegre. É a 5ª companhia que está na galhofa, disse um soldado, e a gente que lá se juntou. Um soldado levantou-se e foi para a 5ª companhia. Aquilo lá está divertido, disse quando voltou. Estão lá 2 franceses. Um está gelado de todo, mas o outro tem uma graça do catano. Canta. Sim, vamos lá ver. Vários soldados foram de visita à 5ª companhia. 9. A 5ª companhia estava acampada à beira da floresta. No meio da neve ardia uma fogueira enorme, alumiando os ramos das árvores cobertos de geada. À meia da noite, os homens da 5ª companhia ouviram na floresta sons de passos a esmagar a neve e o ramalhar das árvores. É urso, rapazes, disse um soldado. Todos ergueram as cabeças e se puseram à escuta. Vindos da floresta, entraram na zona de luz forte das fogueiras 2 vultos, com uma roupa esquisita, apoiando-se um no outro. Eram 2 franceses que se tinham escondido na floresta. Falavam com voz rouca na fala que nenhum dos soldados entendiam. Aproximaram-se da fogueira. Um deles, mais alto, com chapéu de oficial, parecia muito enfraquecido. Quando chegou perto da fogueira, fez tensão de se sentar, mas caiu. O outro, um soldado pequeno e atarracado, com um lenço na cabeça atado ao queixo, cobrindo-lhe as bochechas, parecia mais forte. Levantou o companheiro e, apontando para a boca, disse qualquer coisa. Os soldados rodearam os franceses, estenderam um capote grande na neve e deram papas e vodka aos 2 franceses. O oficial francês debilitado era Rambal. O do lenço era o seu impedido, Morel. Quando Morel bebeu a vodka e esvaziou uma marmita de papas, animou-se de súbito, doentiamente, e começou a parlapear com os soldados, que evidentemente não percebiam nada. Rambal recusava-se a comer e, sem dizer nada, continuava deitado ao pé da fogueira, com a cabeça apoiada na dobra do braço, fixando, sem sentido, os olhos vermelhos nos soldados russos. De vez em quando gemia, um gemido longo, e voltava a calar-se. Morel, apontando para os homens, tentava mostrar aos soldados que o outro era oficial e que era preciso aquecê-lo. Um oficial russo que fora à fogueira mandou perguntar ao coronel se este autorizava que levassem o francês à sua isbá para o aquecer. Quando o trouxeram de volta,
Quando trouxeram de volta a resposta do coronel, mandando levar o oficial, disseram-no a Rambal, que se levantou, tentou andar, mas cambaleou e cairia se um soldado que estava ao pé dele não o amparasse.